Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa 33ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós utilizaremos as integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo para calcular o volume de um sólido de revolução. Um sólido de revolução T é obtido fazendo uma região plana R girar em torno de uma reta no plano. A reta ao redor da qual a região gira é chamada eixo de revolução. Vamos então ver alguns exemplos de sólidos de revolução. Tomando a região R, que é limitada pelas curvas y igual a zero, veja que a retinha y igual a zero é o eixo x, y igual a x, que é a função identidade, e x igual a 4, que é esta retinha vertical. Veja que para x igual a 4, nós teremos que a função identidade vale também 4. Então, essa é a região que está limitada pelo eixo x, pela retinha y igual a x e pela retinha x igual a 4. Fazendo esta região girar em torno do eixo x, nós obtemos, então, o sólido T, que é um cone. Este é, então, um sólido de revolução, ou seja, um sólido que é obtido fazendo esta região R girar em torno do eixo x. Um outro exemplo é dado pela região R, que é limitada pelas retinhas x igual a zero, ou seja, o eixo y, retinha x igual a 1, então esta outra retinha vertical, y igual a zero, que é o eixo x, e y igual a 3, que é a retinha constante 3. Fazendo, então, esta região girar em torno do eixo y, nós obtemos o sólido T, que é um cilindro. Nós vamos, então, definir o volume do sólido T, que é gerado pela rotação em torno do eixo x de uma região plana R. Então, considerando a nossa região R, que é limitada entre a função f de x, o eixo x, no intervalo de A até B, girando essa região em torno do eixo x, nós obtemos o sólido de revolução T. Nós vamos usar, então, a ideia parecida com o que nós fizemos para o cálculo de áreas. Nós faremos uma partição do intervalo AB, ou seja, nós vamos dividir o intervalo AB em N subintervalos, tomando os pontos x0 igual a x1, x2, x3, até xn sendo o ponto B. Nós vamos tomar, então, delta xi será o comprimento deste intervalo, que é o intervalo de xi menos 1 até xi. Em cada um destes intervalos, nós vamos escolher um ponto qualquer, ci. Dado, então, ci, nós temos o correspondente f de ci. Então, para cada i de 1 a n, nós construímos um retângulo que tem por base delta xi e altura f de ci. E recorde que, desta forma, nós aproximamos a área da nossa região, fazendo a soma da área de cada retângulo que a gente usou para essa aproximação. Então, fazendo cada retângulo girar em torno do eixo x, o sólido de revolução obtido é um cilindro. Recorde que o volume do cilindro é dado por π, altura ao quadrado, vezes a base. Como a altura, no nosso caso, é f de ci, nós temos, então, que o volume será dado por π, f de ci ao quadrado, delta de xi. A soma dos valores dos n cilindros, que nós representamos por Vn, será dada, então, por π, f de c1 ao quadrado, delta de x1, até π, f de cn ao quadrado, delta de xn, ou seja, nós podemos colocar o π em evidência e fazer, então, o somatório de i igual a 1 até n, de f de ci ao quadrado, delta de xi. Nós temos, assim, uma aproximação do volume do sólido T. Observe que à medida que o n cresce e cada delta de xi torna-se muito pequeno, então, quanto mais subintervalos nós tivermos,
menor é o tamanho de cada um deles, e a soma dos volumes dos N cilindros vai se aproximar, então, do volume do sólido T. Assim, então, nós definimos o volume do sólido T, dada y igual a f de x, uma função contínua, não negativa no intervalo AB, R a região sobre o gráfico de f de A até B, o volume do sólido T, que é gerado pela revolução da região R em torno do eixo x, é definido pelo limite do máximo dos deltas xi tendendo a zero, de π somatório de I igual a 1 até n, de f de ci ao quadrado, delta de xi. Nós chamaremos, então, esta equação de equação 9 e consideramos que I vai de 1 a n e ci é um ponto arbitrário no intervalo xi menos 1 xi. Agora, a soma que aparece na equação 9 é uma soma de Riemann da função f de x ao quadrado. Como a função f é contínua, esse limite, então, existe, e pela definição de integral definida, nós teremos que o volume será dado por π integral de A até B de f de x quadrado dx, unidades de volume. Portanto, nós temos que o volume de um sólido de revolução é dado por π integral de A até B da função que delimita a região que deu origem ao sólido de revolução ao quadrado dx, unidades de volume. Por exemplo, vamos tomar a região R, que é limitada pela curva y igual a x quadrado sobre 4, o eixo x e as retinhas x igual a 1 e x igual a 4. Fazendo essa região girar em torno do eixo x, nós temos assim o seguinte sólido de revolução. Agora, pela definição que nós acabamos de ver, o volume deste sólido de revolução será dado então por π integral do intervalo de 1 até 4 da função que delimita a região, que é a função x quadrado sobre 4 ao quadrado dx. Isso é então π integral de 1 até 4, x quadrado sobre 4 ao quadrado pode ser escrito então como x à quarta sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, nós ficamos com π integral de 1 a 4, de x à quarta sobre 16 dx. Veja que x à quarta sobre 16 é a mesma coisa que 1 sobre 16 x à quarta. Então, 1 sobre 16, que é uma constante, pode ser retirado de dentro da integral. Nós ficamos, então, com π sobre 16, integral de 1 a 4, de x à quarta dx. Primitiva de x à quarta é x à quarta mais 1 sobre 4 mais 1, então isso é x à quinta sobre 5, que deve ser substituído nos extremos do intervalo, que são os pontos 1 e 4. Então, nós ficamos com π sobre 16, que multiplica. Substituindo no ponto 4, nós temos 4 elevado à quinta, que é 1024 sobre 5. Menos, no ponto 1, isso é 1 quinto. 1024 sobre 5 menos 1 sobre 5, isso é 1023 sobre 5. 1023 sobre 5 vezes π sobre 16, ficamos com 1023 π sobre 5 vezes 16, que é 80. Portanto, o volume deste sólido de revolução é dado por 1023 π sobre 80 unidades de volume. Veja que para a equação 10, onde nós definimos a formulinha para o volume, nós utilizamos funções apenas positivas. Nós vamos então ver alguns outros casos onde nós temos outros tipos de função. Primeiro, quando a função f de x for negativa em alguns pontos do intervalo AB. Veja que neste caso, o sólido de revolução gerado pela rotação ao redor do eixo x da função f de x, que tem uma parte negativa, é o mesmo gerado pela rotação da função módulo de f de x, ou seja, quando ela é toda positiva. Como módulo de f de x ao quadrado é a mesma coisa que f de x ao quadrado, ambos ficam positivos, então a formulinha para o volume permanece a mesma quando a função é toda positiva ou quando ela tem
parte negativa. Por exemplo, vamos calcular o volume do sólido que é gerado pela rotação em torno do eixo x da região entre o gráfico da função seno de x, recorde que este é o gráfico da função seno, chamado de senoide, e o eixo x no intervalo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Fazendo esta região R girar em torno do eixo x, nós teremos então o seguinte sólido de revolução. Novamente, pela definição, nós temos então que o volume é dado por π integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 da função que está delimitando a região ao quadrado dx. Isso é então π integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Recorde pelas identidades trigonométricas que seno ao quadrado de x pode ser escrito como meio menos meio cosseno de 2x. Então, nós ficamos com a integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, de meio menos meio cosseno de 2x dx. Assim, como a primitiva de meio é meio x e a primitiva de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2, então nós temos que isso é π vezes a primitiva, que é meio x menos 1/4 do seno de 2x, que deve ser substituído nos extremos do intervalo, que são os pontos menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Ficamos então com π, que multiplica substituindo no ponto 3π sobre 2, nós ficamos com meio vezes 3π sobre 2 menos 1/4 do seno de 2 vezes 3π sobre 2. Menos agora no ponto menos π sobre 2, meio vezes menos π sobre 2, isso fica então positivo, que é mais meio vezes π sobre 2. Menos o menos 1/4, então fica positivo, então é mais 1/4 do seno de 2 vezes menos π sobre 2. Então, fazendo essas multiplicações, nós temos que isso é π vezes 3π sobre 4, menos 1/4 do seno de 3π, o 2 cancela, mais π sobre 4, mais 1/4 do seno de menos π. Este 2 também cancela. Então, nós ficamos com π que multiplica 3π sobre 4, menos 1/4 do seno de 3π, seno de 3π é zero, então isso é zero. Mais π sobre 4, mais 1/4 do seno de menos π, seno de menos π também é zero. Então, nós ficamos com 3π sobre 4 mais π sobre 4, que é 4π sobre 4, ou π. Então, isso é π vezes π, ou seja, π ao quadrado, unidades de volume. Portanto, o volume do sólido de revolução é dado por π quadrado, unidades de volume. O segundo caso, nós vamos tomar quando a região R está entre o gráfico de duas funções. Então, dadas fg funções, tais que f de x é maior ou igual a g de x, para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, neste caso, o volume do sólido T, que é gerado pela rotação de R em torno do eixo x, será dado por π integral de A até B, de f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx, ou seja, nós calculamos o volume sob a função f de x, fazemos a diferença com o volume sob a função g de x, que é menor ou igual à função f de x. Então, o volume será dado por π integral de A até B, f de x quadrado menos g de x quadrado dx, unidades de volume. Então, por exemplo, vamos calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x, da região limitada pela parábola y igual a 1/4 de 13 menos x quadrado. Veja que esta é uma função do segundo grau, por isso o gráfico é uma parábola que tem por raízes os pontos menos raiz de 13 e raiz de 13. E pela reta, meio vezes x mais 5. Então, esta é a região R. Veja que ela está no intervalo entre menos 3 e 1. Nós encontramos estes pontos igualando as funções. Então, nós igualamos 1/4 de 13 menos x quadrado com meio x mais 5. Chegamos, então, numa equação do segundo grau
Solucionando essa equação, nós chegamos nos pontos menos 3 e 1, que são os pontos onde essas duas funções coincidem. Então, assim, nós temos que a região R está entre o gráfico de 1/4 de 13 menos x² e meio vezes x mais 5, no intervalo de menos 3 até 1. Fazendo, então, esta região girar em torno do eixo x, nós obtemos o seguinte sólido de revolução T. Veja que este sólido é oco. Nós temos, então, como se fosse um copinho. Então, pela definição, nós temos que o volume será dado por π integral de menos 3 até 1 da função maior ao quadrado menos a função menor ao quadrado. Resolvendo, então, esta potência, nós temos que isso é π integral de menos 3 até 1. 1/4 ao quadrado é 1 sobre 16. 13 menos x ao quadrado será 169 menos 26x² mais x². Menos meio ao quadrado é 1/4. X mais 5 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é x² mais 10x mais 25 dx. Colocando, então, a constante 1 sobre 16 fora da integral, veja que esta primeira parte da função é multiplicada por 1 sobre 16 e a segunda parte multiplicada por 1 sobre 4. Então, para termos ambas com denominador 16, nós multiplicaremos esta segunda parte da função por 4 sobre 4, ou seja, nós estamos multiplicando e dividindo por 4, então não alteramos a nossa função, ela fica com o denominador 16, mas aqui vai aparecer, então, menos 4x² mais 40x mais 100. Então, ficamos com π sobre 16, integral de menos 3 até 1, de 169, menos 26x² mais x², tirando o menos, ficamos, então, com menos 4x², menos 40x, menos 100 dx. Juntando, então, as potências iguais, nós temos que isso é π sobre 16, integral de menos 3 até 1, x² é a maior potência, nós temos apenas este termo, então ficamos com x², menos 4x² menos 26x², isso é menos 30x², menos 40x, mais 169 menos 100, ficamos com mais 69. Então, temos que isso é π sobre 16, integral de menos 3 até 1, de x² menos 30x², menos 40x, mais 69 dx. Fazendo, então, a primitiva desta função, nós temos que a primitiva de x² é x² sobre 5, menos a primitiva de 30x² será 10x², menos a primitiva de 40x, que é 20x², mais a primitiva de 69, que é 69x, que nós substituiremos nos extremos do intervalo, que são os pontos menos 3 e 1. Nós temos, então, que isso é π sobre 16, fazendo a substituição no ponto 1, ficamos com 1/5, menos 10, menos 20, mais 69. Menos, substituindo no ponto menos 3, teremos que isso é menos 243 sobre 5, mais 270, menos 180, mais 207. Fazendo, então, essa soma, nós temos que isso é 1924 sobre 5. Multiplicando, então, por π sobre 16, obtemos que isso é 1924 π sobre 80 unidades de volume. Portanto, o volume do nosso sólido de revolução será 1924 π sobre 80 unidades de volume. Para o terceiro caso, ao invés de girarmos em torno do eixo x, a região R vai girar em torno do eixo y. Nós temos, então, que o volume é dado por π integral de c até d, de g de y ao quadrado dy, unidades de volume. Veja, então, que o intervalo de integração que nós estamos utilizando não é mais o intervalo de A até B no eixo x, mas sim o intervalo de C até D correspondente no eixo y. E a função depende agora de y.
Então, por exemplo, vamos tomar o sólido de revolução, que é gerado pela rotação em torno do eixo y, da região que é limitada pela parábola y igual a x ao cubo, pelo eixo y e pela retinha y igual a 8. Veja que para y igual a 8, nós temos então que o correspondente em x será 2, porque para a função x ao cubo, no 2, ela vale 8. Então, nós teríamos aqui no intervalo em x, o intervalo de 0 a 2, mas no intervalo em y, nós temos o intervalo de 0 até 8. Fazendo esta região R girar em torno do eixo y, nós temos o seguinte sólido de revolução T. Assim, pela definição, o volume deste sólido é dado por π integral de 0 a 8, ou seja, estamos olhando para o intervalo em y, da função dependendo de y. Então, como y é igual a x ao cubo, isolando o x, nós temos que x é igual a raiz cúbica de y. Então, nós utilizaremos a função raiz cúbica de y. Então, o volume é dado por π integral de 0 a 8 de raiz cúbica de y ao quadrado dy. Veja que raiz cúbica de y ao quadrado é a mesma coisa que y elevado a 2/3. Então, nós temos que isso é π integral de 0 a 8, y elevado a 2/3 dy. A primitiva de y elevado a 2/3 é, então, y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 é 5/3. Então, isso é y elevado a 5/3 sobre 5/3, que deve ser substituído nos extremos do intervalo, que são os pontos 0 e 8. Então, isso pode ainda ser escrito 5/3, pode ser invertido. Nós ficamos, então, com 3y elevado a 5/3 sobre 5. Fazendo a substituição nos extremos do intervalo, nós temos que, substituindo no ponto 8, isso será 3/5 de 8 elevado a 5/3, ou seja, raiz cúbica de 8 à quinta. Menos no ponto 0, ficaremos com 0 sobre 5, que é 0. Então, isso é 3/5 da raiz cúbica de 8 à quinta, vezes π. Raiz cúbica de 8 é 2, 2 à quinta é 32, 32 vezes 3, 96. Então, ficamos com 96π sobre 5 unidades de volume. Portanto, o volume do sólido de revolução T é 96π sobre 5 unidades de volume. Agora, para o último caso, nós vamos efetuar a rotação ao redor de uma reta paralela a um dos eixos coordenados, ou seja, paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Se o eixo de revolução for uma retinha y igual a L, ou seja, uma retinha paralela ao eixo x, nós temos que o volume é dado por π integral de a até b, f de x menos L ao quadrado dx unidades de volume. Agora, se o eixo de revolução for a retinha x igual a m, ou seja, uma retinha paralela ao eixo y, nós teremos que v é igual a π integral de c até d de g de y menos m ao quadrado dy unidades de volume. Cuidado para não fazer confusão nesses dois casos. Veja que a retinha y igual a L é como o gráfico de uma função constante L, que é uma retinha horizontal, portanto, é paralela ao eixo x. Já no caso da retinha x igual a m, nós temos uma reta vertical, portanto, ela é paralela ao eixo y. Então, por exemplo, vamos tomar o sólido de revolução, que é gerado pela rotação em torno da retinha y igual a 4, então veja que é o gráfico de uma função constante, f de x igual a 4, da região limitada por y igual a 1 sobre x, retinha y igual a 4 e retinha x igual a 4. Nós temos, então, que no ponto 1/4, a função 1 sobre x vale 4, e assim nós estamos com um intervalo em x que vai de 1/4 até 4. E a região R é limitada pela retinha 4 e pela função 1 sobre x. Fazendo, então, esta região
girar em torno da retinha y igual a 4, nós temos o seguinte sólido de revolução. Então, pela definição, nós temos que o volume é dado por π integral de 1/4 até 4. Veja que nós estamos usando o intervalo em x, porque a retinha na qual nós giramos a região R é paralela ao eixo x. Então, a função é 1 sobre x menos o 4 ao quadrado dx. Isso é, então, π integral de 1/4 até 4. 1 sobre x menos 4 ao quadrado é 1 sobre x quadrado menos 8 sobre x mais 16. Então, essa é a integral que nós vamos calcular. Veja agora aqui, a primitiva de 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado pode ser escrito como x a menos 2. Então, a primitiva é x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então, isso é x elevado a menos 1 sobre menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x. Menos 8 sobre x pode ser escrito como 8 vezes 1 sobre x. Então, 8 é a constante, nós mantemos. Primitiva de 1 sobre x é ln de x. Então, ficamos com menos 8 ln de x. Mais a primitiva de 16 é 16x. Nós vamos, então, substituir nos extremos do intervalo, que são os pontos 1/4 e 4. Fazendo essa substituição primeiro no 4, nós temos, então, que isso é menos 1/4, menos 8 ln de 4, mais 16 vezes 4, que é 64. Menos agora no 1/4, ficamos com menos 1 sobre 1/4, fazendo essa inversão. Isso é 4, negativo com negativo é positivo, então nós temos mais 4. Menos 8 ln de 1/4, fica também positivo, então ficamos com mais 8 ln de 1/4. Menos 16 vezes 1/4, isso é menos 4. Então, nós temos π, que multiplica menos 1/4, mais 64, menos 8 ln de 4, mais 4 menos 4 cancela, 8 ln de 1/4, recorde das propriedades de logaritmo, que isso é 8 ln de 1, menos 8 ln de 4. Então, escrevemos desta forma. Fazendo agora os cálculos, nós temos, então, menos 1/4 mais 64, isso é 255 sobre 4. ln de 1 é 0, então essa parte some. Ficamos com menos 8 ln de 4, menos 8 ln de 4, isso é menos 16 ln de 4. Portanto, o volume será dado por π, que multiplica 255 sobre 4, menos 16 ln de 4, unidades de volume. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula 33. Muito obrigada.